Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô passando aqui para deixar mais uma palavra. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te edificar de forma grandiosa. Então já curte aí, né? Eu tenho certeza que você vai ser altamente abençoado pelo Senhor por esse pequeno vídeo. E vamos nessa. Nós entendemos que a santificação é um chamado para todos. Infelizmente, nós vemos nos nossos dias atuais, na vida de muitos cristãos, que creem em Deus, só que não se importam, se aquilo que eles estão vivendo, se aquilo que eles estão vivenciando, a forma como eles levam a sua vida, agradam a Deus ou não. Muitas vezes, nós podemos acabar caindo nesse erro, que crer no Senhor é suficiente, só que essa crença, meus irmãos, precisa ser refletida nas nossas obras, precisa ser refletida nas nossas vidas. Nós entendemos que a nossa salvação é pela fé, nós alcançamos pela fé, porque na verdade é pela graça, só que é por meio da fé nós alcançamos essa salvação, só que nós fomos criados, que a Bíblia vai falar, para as boas obras. Quando a gente olha para Hebreus capítulo 12, no versículo 14, a Bíblia vai falar assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, meus irmãos, a santidade, uma vida de santificação não deve ser uma opção para nós. Pelo contrário, a vida de santificação deve ser um critério para nós vermos ao Senhor. Se nós quisermos ver Deus em nossas vidas, se nós quisermos ver Deus naquele grande dia, ter uma vida eterna com Ele, se nós quisermos ter uma vida, vitoriosa, nós precisamos buscar uma vida de santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E eu entendo que você pode até mesmo já ter isso em sua mente, você sabe que viver uma vida de santificação é algo que Deus espera de você, só que a grande questão que muitas vezes nós podemos pensar é como nós podemos viver uma vida de santificação, como nós podemos sair da teoria e ir para a prática. Em primeiro lugar, eu coloquei 4 pontos aqui que vai nos ajudar a viver uma vida de santificação. Eu quero estar falando com você. Em primeiro lugar, você precisa ter em mente que você nasceu para ser santo. Fale comigo. Eu nasci para ser santo. Exatamente, você nasceu para a santidade. Por que eu estou falando isso? Porque antes de nós mudarmos os nossos hábitos, antes de nós mudarmos as nossas atitudes, primeiro precisamos mudar a forma que pensamos. E muitas pessoas acreditam que para viver uma vida de santidade, ela está indo contra aquilo que ela nasceu para ser. Não, meu irmão. Na verdade, em nós habita a carne e o espírito. Nós temos desejos carnais por conta da nossa natureza pecaminosa. Mas você não nasceu para viver com esses desejos carnais. Você também nasceu com o espírito dentro de você. E agora, depois do novo nascimento em Cristo Jesus, nós fomos chamados para viver pelo Espírito. Tanto é que em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, Paulo ele vai falar claramente assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Você foi escolhido por Deus antes até mesmo de o mundo ser criado para ser santo e irrepreensível. A Bíblia fala dessa palavra irrepreensível, e quando nós olhamos irrepreensível, nós achamos que então a Bíblia está falando para eu ser impecável. Não é nesse sentido. Eu gosto muito de um dos significados dessa palavra irrepreensível, que significa aquele que não dá margem para o erro. Então você foi chamado para ser santo. A palavra santo significa separado. Então nós fomos chamados para sermos separados dos desejos carnais, das práticas pecaminosas que nos destroem e nos separam de Deus. E também nós fomos chamados para não dar margem para o erro. Então, primeiro ponto, como viver uma vida de santificação? Acredite que você nasceu para ser santo. A Bíblia fala que Deus te predestinou para ser santo e irrepreensível. Segundo ponto, você precisa se arrepender diante de Deus. Se você tem vivido uma vida de pecado após pecado, de erro após erro, e isso não te incomoda,
meu irmão, tenha o entendimento que o arrependimento é necessário, independente se é um pecado que aos nossos olhos possa ser pequeno ou se é um pecado que aos nossos olhos possa ser grande. Diante de Deus, o pecado tem o mesmo peso de erro, tem o mesmo peso, porque todo tipo de pecado ele nos separa de Deus. E para que nós venhamos ter uma vida de santidade, a primeira coisa é se arrepender. Você precisa se arrepender, eu preciso me arrepender, né? Tanto é que em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia está falando que se você confessar o seu pecado diante de Deus, Ele é fiel e justo para te perdoar e para te purificar desse pecado, dessa injustiça. Então, um primeiro ponto que nós devemos fazer, se quisermos viver uma vida de santidade, é ter a prática do arrependimento. Arrependimento, meu irmão, não é apenas quando você recebe Jesus. Arrependimento é diário. Se nós falhamos diariamente, devemos nos arrepender diariamente. Então se arrependa hoje, se arrependa agora daquilo que tem te afastado do Senhor. Então, terceiro ponto para nós vivermos uma vida de santidade é confesse a um irmão para que você seja curado. Sabe, eu não sei você, mas na nossa vida, muitas vezes, nós podemos carregar aqueles pecadinhos de estimação. Muitas vezes é aquela falha que nós caímos recorrentemente. De repente, pode ser a pornografia, de repente pode ser a ira. Você não consegue se controlar. Quando você está tentando se controlar, vem alguma situação que você estoura, então você fala besteira, você fala na hora errada. E esses tipos de erro, né, que são brechas, pequenas brechas, muitas vezes nós demoramos para nos livrar dela. Mas agora um ponto que é curador, que muitas vezes também nós não fazemos, é confessar o nosso pecado a um irmão. Então, se você está preso em algo, ou então em algumas atitudes que já tem meses, anos que você não consegue se libertar, meu irmão, chegue a um irmão, ou então a uma irmã. Se você é uma mulher, chegue a uma irmã, ou então se você é um homem, chegue a um irmão que você vê que é um irmão que tem maturidade em Cristo, que possa te ajudar, e confesse o seu pecado a esse irmão. A Bíblia vai falar em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Meus irmãos, preste atenção, quando você confessa a Deus o seu pecado, a Bíblia fala que Deus ele te purifica daquela injustiça, daquele pecado. Mas quando você confessa ao seu irmão essa falha que você cometeu, a Bíblia fala que você é curado. Sabe, se algo te perturba há um tempo, eu tenho certeza que você não quer ser apenas perdoado pelo Senhor, por mais que isso é maravilhoso, mas o que Deus deseja realizar na sua vida é que você venha ser curado de forma completa. Mas para isso vai ser necessário vulnerabilidade da sua parte, de chegar a um irmão e confessar esse erro, essa falha, para que você de fato, uma vez por todas, venha ser curado. E se você confessou o irmão e ainda não foi curado de forma completa, continue confessando, porque quanto mais você confessar a Deus e ao seu irmão que está ao seu lado para te ajudar, você vai sendo curado, ao ponto de chegar um momento que você vai ver que aquilo ali não faz parte mais da sua vida. Amém? Então vamos recapitular. Primeiro ponto, creia que você foi chamado para ser santo. Segundo ponto, confesse a Deus e seja perdoado, seja purificado pelo Senhor, se arrependa diante de Deus. Terceiro ponto, confesse a um irmão para que você venha ser curado desses pecados, seja eles pecadinhos há anos que você vem carregando, ou seja ele pecados que você cometeu agora. Se você deseja ser curado disso, confesse a um irmão na fé. E quarto ponto, que se você não fizer esse quarto ponto, esses três que eu falei não vai adiantar, porque o quarto ponto é o que vai te gerar constância numa vida de santidade, é o que vai te gerar sustentabilidade nessa vida de santificação. O quarto ponto é: se relacione com Deus por meio da palavra e da oração.
Meu irmão, não adianta você se arrepender, não adianta você confessar para o seu irmão, não adianta você ficar triste que errou, se você não preencher a sua vida com a presença de Deus. Se você não preencher esse espaço que foi tomado pelo desejo pecaminoso com a presença de Deus, você precisa, na verdade, substituir as suas atitudes e não só parar de ter atitudes erradas. Muitas vezes, quando a gente peca, nós achamos que nós devemos apenas parar de cometer o erro. Mas o arrependimento genuíno não é esse. O arrependimento genuíno é parar de cometer o erro, sim, mas fazer aquilo que é certo, começar a fazer, ou então voltar a fazer aquilo que deve ser feito. Sabe? A Bíblia vai falar: aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade. Aquele que se irava, não se ire mais, mas antes fale palavras que gerem paz, que gerem edificação. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe para se sustentar com suas próprias mãos e repartir aquilo que tem com o outro. Então, a Bíblia sempre nos dá atitudes que devemos fazer. E a primeira atitude que você deve fazer, meu irmão, é se encher da palavra, se encher de uma vida de oração. Você é como se fosse um copo, só que um copo vazio. E nós nos enchemos daquilo que vemos, ouvimos e falamos. Se você só se enche das coisas desse mundo, e não necessariamente precisa ser pecado, pode ser série, filmes, jogos, músicas, mas que não provém de Deus, você está se enchendo de coisas desse mundo que vão te levar a pecar. Agora, se você se enche de Deus, é como se fosse um copo cheio de sujeira no fundo. Quando você começa a se encher de Deus, você começa a encher esse copo de água limpa. Aliás, a palavra de Deus, ela é representada, como se fosse uma água. Na verdade, a água simboliza a palavra de Deus. Então, quando você se enche da palavra, você está se enchendo dessa água que é a palavra de Deus. E esse copo que estava sujo começa a transbordar. E toda a sujeira que estava naquele recipiente começa a ir para fora, ao ponto de só haver água limpa. Meu irmão, em 1 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 4 ao 5, Paulo ele vai falar assim: pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Meu irmão, se você deseja ser santificado, você precisa se encher da palavra de Deus e ter uma vida de oração, e que isso venha a ser diário, meu irmão, na sua vida, pois para vencer o pecado não vai ser suficiente a sua força de vontade, mas Deus ele já nos deu a provisão por meio da sua palavra e por meio da oração para nós vencermos o pecado. Tanto é que Gálatas capítulo 5 vai falar que aquele que anda pelo Espírito jamais satisfará os desejos da sua carne. Se nós andamos pelo Espírito, jamais satisfaremos os desejos da nossa carne. Eu espero que você tenha sido altamente abençoado por esse vídeo. Eu peço que você venha compartilhar, não apenas curtir, mas compartilha, comenta. Quanto mais você faz isso, mais você está fazendo que o nosso canal e esse tipo de mensagem alcance mais pessoas, e também você está sendo um missionário, você está sendo um evangelista divulgando esse vídeo para outra pessoa, porque você está divulgando o evangelho de Deus para outra pessoa. Então eu quero te incentivar a comentar, comente aqui, eu quero ver os seus comentários, eu quero ver propostas de repente que você tem. Olha, fala sobre salvação, fala sobre liderança, fala sobre algum tema, e eu posso estar aqui junto com o pastor, a pastora, junto com a igreja aqui, a gente pode estar se organizando para estar distribuindo mais temas edificantes para a sua vida, e eu tenho certeza que vai ser bênção. Então fique com Deus e fique na paz.